Shalom Lekulam. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Hai. 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 Oh Davinu, Hai. Oh Davinu, Hai. Oh Davinu, oh Davinu, oh Davinu, Hai. Oh Davinu, Hai. Oh Davinu, Hai. Oh Davinu, oh Davinu, oh Davinu, Hai. Zahor et Yom HaShabbat Lekadeshu. Lembre-te do dia de Shabbat para santificá-lo. O Eterno, bendito seja o seu glorioso nome, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat Lekadeshu. Lembra-te o dia de Shabbat para santificá-los. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom a todos que estudam a Torá semanalmente, a cada semana, lendo uma porção, estudando uma porção, meditando sobre os ensinamentos do Eterno, para transformar o nosso dia a dia, a nossa vida, numa vida de shalom, uma vida de plenitude. Sou Renato de Prínsio e tenho a grata satisfação de trazer hoje para você o estudo da semana da porção Toldot, a sexta porção da Torá que nós estudamos nessa semana, nos traz então um ensinamento muito profundo, né? Vai nos falar sobre a vida de Isaac, que era filho de Abraão, um dos patriarcas, um dos 3 patriarcas que nos trouxeram os ensinamentos do Eterno. Então, abra o teu coração para ouvir esse ensinamento que é muito profundo, né? Vai nos trazer a história, Toldot é a história, né? É a genealogia, é toda a vida daquela pessoa e de todos os seus descendentes, tudo que aconteceu na sua vida. Nós não vamos estudar aqui 180 anos da vida desse homem, né, que ele viveu 180 anos, mas vamos ver alguns pontos muito importantes em que ele vai nos mostrar como ele tratava das situações, as situações adversas, as situações difíceis, os embates com adversários, como que ele tratava, e você vai ver que não precisaria mais de uma porção, porque o ensinamento é tão profundo que uma porção foi bastante para ensinar tudo que o Eterno quis e quer nos transmitir nessa porção. Claro que a gente precisa estudar, a gente precisa abrir o coração, a gente precisa aprofundar esse texto que é muito rico, que é muito maravilhoso, né? Nós vimos no primeiro capítulo a formação do universo, a formação da Terra, a formação da vida, né? Depois nós vimos a decadência do ser humano, a recuperação com Noa, e aí nós vimos a entrada na história de Abraão, que então faz uma aliança com o Eterno. O Eterno faz uma aliança com ele e para toda a sua descendência. Depois nós veremos 6 capítulos em Bereshit sobre a formação do povo do Eterno, a formação do povo de Israel. E nessa porção de número 6, é justamente essa ligação entre os ensinos de Abraão e a prática que vai nos trazer, né, que vai nos trazer Jacob. Então você vai ver aqui nessa porção um ensinamento muito profundo, né? Se a gente fosse aí 1% do que foi Isaac, a gente já estaria andando a passos largos no caminho de Techuvá, porque são muitos ensinamentos que vão se repetir em toda a história, até Yeshua vai usar, né? Vai usar muito dos ensinamentos de vida de Isaac no seu ensino da Torá. Então, é um tema muito importante, né? Um tema muito importante a gente
conhecer bastante a vida, né, a Toldot de Yitzhak. E nós precisamos aprender, né, nós precisamos aprender com os erros dos nossos patriarcas, com os erros dos personagens trazidos na Escritura. Né? Você vê que a Escritura ela não traz só as coisas que eles fizeram corretas, as coisas que eles acertaram, as passagens em que eles se sagraram heróis, como muitos livros de história, né? As histórias, as biografias dos grandes estadistas, dos grandes homens da história, sempre nos mostram aí, né, as suas dificuldades de vida e a sua realização sempre perfeita, maravilhosa, sem nenhum erro, né, sem cometer nenhum erro. E a Torá não. A Torá ela nos traz erros de Abraão, de Isaac, de Jacob, de Moshe, de Davi, de Shlomo. Né, todos os personagens são desnudados aqui na Escritura, mostrando exatamente como eles agiam. Mas isso por quê? Para fazer com que a imagem deles seja manchada? Não, para mostrar para você que eles, né, eles erraram, mereceram a atenção do Eterno, mereceram um perdão do Eterno, e para que, mais do que tudo, a gente aprenda com os seus erros, a gente aprenda com aquilo que eles fizeram que foi incorreto, que foi errado. Né? A Torá ela nos ensina o que é correto e o que não deve, e o que é incorreto, para que você, né, eu, todos nós, aprendamos com isso, e aí a gente decide a caminhar corretamente, a gente decide a escolher o caminho a seguir. Né? Então, nós vemos no livro de Bereshit muitas transgressões. Né? Desde o início até o final você vai ver as transgressões e depois o Eterno vai explicando, vai mostrando para a gente o que pode, o que não pode, o que ele considera uma grande transgressão e que a gente não deve cometer. Né? Então, você vai precisar aprofundar sempre o livro de Bereshit. Né? Eu sempre falo que o livro de Bereshit precisa ser muito compreendido para você poder depois aprender os outros livros. A base é o livro de Bereshit. E nesta porção, nós estudando a Toldot de Yitzhak, nós vamos aprender sobre os seus filhos, o que seus filhos fizeram, né, de correto, o que seus filhos fizeram de errado, as consequências que isso vão acarretar nas próximas porções. Então a gente vai ver Yaakov nascendo e depois 6 porções de Yaakov, né, Yaakov se desenvolvendo em sua vida, encontrando Esaf lá na frente. Né? Então nós vamos ver que erros trazidos aqui vão ter consequências depois. Né? Nós não vamos julgar Esav, nós não vamos julgar Yaakov, nós não vamos julgar Rivka, né? Porque a primeira impressão que tem é que esses 3 cometeram erros brutais nessa porção. Yitzhak cometeu pouquíssimos erros na sua vida. Né? Abraão cometeu alguns erros, Yaakov vai cometer muitos erros, mas Yitzhak aqui nós vamos ver que ele comete 2 errinhos aqui que a gente vai ver que são até leves, né? Uma mentira que ele conta lá para o povo de Gerar, né? Para os filistins, né? E a outra que foi amar um pouco mais o seu filho Esav do que o seu filho Yaakov. E esses são os 2 erros que a Torá nos traz desse homem que viveu 180 anos. Você vê aí que são pouquíssimos, mas agora mostra muitos acertos dele, mostra que ele sempre respondeu ao mal com o bem, que ele sempre perdoou, que ele sempre foi amigo, que ele sempre foi correto. Né? Então é isso que a gente precisa aprender na Escritura. Porque se a gente erra e não aprende, a gente é taxado de idiota, né? de uma pessoa sem capacidade intelectual. Se a gente erra e acerta, a gente é taxado de inteligente, a gente aprende com os próprios erros. Mas se a gente aprende com o erro dos outros, a gente é sábio. Por isso que se diz que a Torá refrigera a alma, ela transforma em sábio o idiota, né, o tolo. E é isso que o Eterno nos mostra na Escritura. Muitos erros de personagens para que a gente, hoje, aqui, né, agora, a gente não cometa os mesmos erros. Então vamos iniciar
né? Vamos abrir o coração para ouvir a palavra do Eterno e aprender o que ele está nos ensinando através dessa Toldot, dessa história, né, da vida de Isaac, principalmente desses dois filhos, Esav e Yaakov. E a porção começa assim: Ve'ele Toldot Isaac ben Avraham, Avraham holid et Isaac. E esta é a Toldot, esta é a genealogia. Toldot é a história que está por trás de toda a descendência daquela pessoa. Então nós falamos sempre aqui no canal, estude as genealogias, porque nas genealogias você vai aprendendo a história por trás de cada personagem, dele, dos seus filhos, dos seus descendentes, dos seus ascendentes, né, daqueles que vieram antes dele, onde ele estava, o que aconteceu naquele momento. É assim que a gente já vai aprendendo. Por isso que a Toldot é muito importante. Ben Avraham, filho de Avraham. Avraham holid Isaac. Então, aqui nós vemos que Avraham gerou Isaac. Né? Ele não deu à luz a Isaac, mas ele, né, foi do seu sêmen que veio esse personagem, esse homem, esse nosso pai Isaac. E quando fala que ele gerou, significa que ele não simplesmente colocou o sêmen, né, dentro de Sara e ela gerou um filho. Na verdade, gerar um filho é mais do que trazer a criança ao mundo, é ensinar, é mostrar tudo que aprendeu, é mostrar toda a sua verdade, os seus costumes, o seu caráter. Né? Então Abraão ensinou para Isaac tudo que ele aprendeu com seus pais. Né? Você tem que lembrar que Abraão viveu com Shem, né? Shem, filho de Noar. Então ele aprendeu sobre o Mabula, aprendeu sobre tudo o que aconteceu desde da viagem da arca. Né? Então ele aprendeu muita coisa e aprendeu muita coisa com o Eterno, quando ele se encontrou com o Eterno, quando ele aprendeu com o Eterno, quando o Eterno fez uma aliança com ele. Então ele ensinou isso tudo para Isaac. Isaac então aprendeu a amar o Eterno como Abraão amava o Eterno. Né? Então você lembra na última porção, na porção anterior, Vaierá, né, quando o Eterno diz para Abraão: vá até o Monte Moriá com o filho que você mais ama, né, o filho que você ama, e ofereça uma oferta queimada sobre o altar lá no Monte Moriá. Né? E ele levou Isaac. E nós vimos aí aquela cena da Akedah em que ele coloca o filho sobre um altar e vai, né, oferecer o filho em oferta queimada, e o Eterno, então, nesse momento, tem certeza que Abraão o amava e interrompe aquela situação. E aí a gente vê que Abraão mostrou ao Eterno que ele confia no Eterno. Mas Isaac, né? Isaac também mostrou isso. Você tem que lembrar que Isaac, ali naquele momento, não era uma criança de 10, 12 anos, como aparece em muitas gravuras. Ele já tinha 37 anos, era um homem adulto. Então ele confiou no Eterno, confiou no seu pai, ele se entregou para aquele sacrifício. Não foi só Abraão que mostrou confiança no Eterno, mas Isaac ali já estava mostrando a sua confiança no Eterno, que ele vai nos mostrar novamente essa confiança nessa porção onde ele vai ouvir o Eterno e obedecer ao Eterno. Então você vê que tudo isso veio do seu pai, porque se seu pai não tivesse mostrado tudo isso a ele naquele momento, ele sairia correndo e não iria se deitar sobre aquele altar. Né? Vaierhi Isaac ben Arbaim Shana Bekarto et Rivka bat Betuel ha-Arami mi Padan Aram Ahot Lavan Harami lo Leisha.
E estava Isaque, vivera Isaque estava Isaque na idade de 40 anos, ao tomar Rívica, a filha de Betuel, Rebeca, né, como é conhecido nas traduções por Rebeca, Rívica, a filha de Betuel. Quem era Betuel? Betuel era uma pessoa nascida em Harã, ele era um arameu, né, um arami. E Betuel era filho de Nahor. Nahor, lembra? Nahor, que era o irmão de Abraham. Abraham e Betuel e Arã eram filhos de Tera. Arã morreu, Tera saiu de Ur, foi até Harã e se estabeleceu lá. No momento que ele morre, o Eterno diz para Abraham, Ler Lerá, saia por você, e aí Nahor ficou morando lá com tudo que tinha herdado dos seus pais. Ele era o mais velho, herdou a maior parte dos seus pais e manteve lá a idolatria de Tera, né? Fazia estatuetas de santos, de deuses, enfim, se permaneceu lá. E o Eterno falou para Abraham, sai dessa terra, né? Sai da casa da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então, aqui nós estamos retomando quem era essa família de Rívica. Irmã de Lavô, Arrot Lavan. Lavan vai ser um personagem muito importante na história daqui para frente, né? Na história de Yaakov, né? Então nós vamos ver mais à frente a história de Yaakov. E nós vamos ver que ele vai ter aí muita coisa vai acontecer com ele e Lavan. Tomou Rívica para ele, Ló, né? Lamed Vav. Lamed Vav significa para ele. Lamed Aleph significa Ló, significa não. Então nós temos essa diferença. Falamos a mesma coisa, Ló, né? para ele e Ló como não. Então precisamos sempre estar atento aí com as letras hebraicas. Vayetar Itzak Ladonai Le Nohar Isto que Akarahi, e implorou Itzak a Adonai na presença de sua mulher, pois ela era Akará, ou seja, ela era estéril. A palavra Akará significa estéril. Como é que eles sabiam que a mulher que era estéril e não o homem? Porque o homem emitia o sêmen, né? O homem pode emitir o sêmen sem estar numa relação sexual. Então, isso já provava que o homem, naquela época, né, já provava que o homem tinha o sêmen saía dele. Não se tinha conhecimento de que muitas vezes o espermatozoide não tem capacidade de fecundar um óvulo, mas naquela época só a emissão do sêmen já era informação de que o homem tinha a capacidade de reproduzir. Hoje, graças ao Eterno, nós temos um conhecimento maior sobre a genética, né? O Eterno nos permite conhecer. Então, aos poucos nós vamos desvendando os segredos do universo, os segredos que ele colocou no mundo. Nós vamos aprendendo, então, um pouquinho mais sobre tudo. Hoje nós sabemos isso, naquela época não se sabia. Então, quando um casal tinha relações e não tinha filhos, era a mulher que era o problema, a mulher que tinha algum problema de saúde. Por quê? Porque a mulher é o órgão interno, então o homem não sabe, né? Ninguém sabia se aquele órgão interno estava funcionando ou não, apesar de que ocorriam as menstruações normalmente, mas tinham conhecimento do que era isso. Vaietar lo Adonai, vaitahar Rívica isto. Implorou para ele, para Adonai. Então ele implorou para o Eterno com Rívica e concebeu Rívica, sua mulher. Então aqui nós vemos que ele não fez a mesma coisa que Abraham, né? Ele aprendeu com Abraham. Abraham deve ter dito para ele, meu filho, não adianta você querer ter filho com outra mulher, né? Eles passaram aí, nós vamos ver que eles passaram 20 anos depois de casados, eles passaram 20 anos tentando ter filhos. Abraham vivia com eles.
deve ter dito a eles, olha, não adianta você ter filhos com outra mulher, porque o filho que virá para formar, né, para formar o nosso povo é filho que virá da tua descendência com Rivka. Então não adianta você fazer como eu fiz lá atrás, né, você só vai criar um problema maior, né? Então você precisa se concentrar nessa mulher que você tem, você precisa implorar ao Eterno. E ele realmente amava Rivka, ele não aceitaria, né, pelo que ele já demonstrou, a confiança que ele tinha no Eterno, ele já demonstrou que ele não trairia a confiança que ele tinha na sua mulher, ele não se deitaria com outra mulher. E ele implorou como? Né? O livro de Yashar, o livro do reto, né? Ele indica, né? Ele faz uma leitura da escritura, né? Trazendo aí todos os versos, mas com outro tipo de informação, foi aí escrito por outro, não sabemos exatamente por quem, mas ele mostra lá que Rivka pediu então a Itsak que fossem ao Monte Moriá, aquele monte que aconteceu a Quedá, aquele monte que era o lugar onde se vê o Eterno, Macom Reiá, Moriá, né? E aí lá eles imploraram o Eterno para que ela engravidasse. E ele implorou tanto, insistiu tanto, que durante 20 anos, né, que ela então concebeu, ou seja, ela ficou grávida. Itrotsatsu Rabanim Ber Kirba Vatomer Inken Lamazé Anohi Vateler Lidrosh et Adonai. E esmagavam-se os filhos, os homens, né? Sabia que hoje nós sabemos que eram 2 meninos, mas ela não sabia que eram 2 meninos. Ela sentia aquela gravidez difícil. Ela, durante esse tempo, viu, né, muitas mulheres grávidas, muitos partos acontecendo, as dificuldades que as mulheres passam durante a gravidez, mas o dela estava muito mais complicado do que ela via nas outras mulheres. Ela não sabia que tinham 2 meninos. Nós sabemos por quê. Porque a Torá foi escrita depois, né? O Eterno disse para Moshe, depois que tudo isso aconteceu. Moshe não estava aqui para registrar, Moshe registrou isso tudo depois. Então, nós sabemos que eram 2 crianças. Ela não sabia que eram 2 crianças. Nem sei se naquela época era comum nascerem gêmeos. A Torá até agora não falou de nenhum gêmeo, né? Então sempre nascia um, depois nascia o outro, né? Nós vemos aí na genealogia desde Adão que sempre nasceu um e depois nasceu outro. Muitos dizem que Caim e Revel eram gêmeos, mas a Torá não diz isso. Então não eram, nasceu um, depois nasceu outro. Mas aqui, né, aqui nós vamos ver que a Torá diz que eles são, né, gêmeos. E ela disse, se é assim, por que eu sou assim? Quer dizer, se a gravidez é desse jeito, por que eu estou sofrendo tanto? Né? Por que eu estou nessa dificuldade? Por que eu estou sofrendo tanta dor nesse parto? Parece que o ventre dela estava se esmagando. Né? Essa é a palavra terotsats. Né? Terotsats é justamente essa palavra de esmagar, espremer, oprimir. Né? Então, dentro dela existiam 2 pessoas, 2 seres formados do mesmo pai e da mesma mãe, mas 2 seres muito diferentes. Né? 2 seres que nós vamos ver que um é Tov e um é Ra, um é bom e o outro é ruim. São os 2 lados que estão sempre dentro de todos nós. Nós gestamos todo momento o lado bom e o lado ruim, como se tivessem 2 seres dentro de cada um de nós, e nós temos que aceitar um ou aceitar o outro, conhecer um e conhecer o outro, e definir o que nós queremos. Então nós podemos sempre fazer essas analogias entre a história tratada aqui e como é a nossa vida. Então ela foi, né, ela saiu, teler, ler, né? Ler, sair, caminhar, ir ao encontro, né? Sair daquela situação e ir procurar
ajuda. E ela foi procurar ajuda. Ela não simplesmente ficou lá sentada, chorando, ou deitada, não vou me mover porque o negócio está difícil. Então, o que ela faz? Ela toma uma atitude, ela vai procurar o Eterno. E é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que aprender isso. Está com dificuldade, está com necessidade, vá procurar o Eterno. Vá buscar o Eterno. Vá buscar a solução. Então ela saiu para perguntar ao Eterno. Como é que ela perguntou ao Eterno? Existem várias possibilidades. Uma possibilidade é como Itsak já foi implorar lá no Moriá. Ela pode ter ido ao Moriá tentar falar com o Eterno ali no Monte Moriá. Mas ela tinha um outro trunfo, né? Que ela era abençoada nesse sentido. Ela tinha um trunfo muito grande ali. O avô da criança, que estava doido de paixão para ter esses netos, para que esses netos nascessem, Abraham estava ali com ela, estava acompanhando com ela. Abraham tinha 160 anos quando as crianças nasceram. Então, ele era o profeta do Eterno, o amigo do Eterno, aquele que tinha feito uma aliança com o Eterno. Então, ele podia orientá-la, né, pela a voz do Eterno passar por ele e orientar a Rivka. Podia ter ido com ela também no Monte Moriá, nada impede, né? Ele já era idoso, mas naquela época ser idoso não quer dizer nada, né? Então ele poderia estar indo com ela lá no Monte Moriá e falando com o Eterno, auxiliando ela a falar com o Eterno. Então Abraão estava ali presente, esperando aquela criança nascer, também não sabia que seriam duas, né? E aí nós vamos ver como, né, o que vai acontecer agora. Vaiomer Adonai lá. Disse Adonai para ela, Shinei Goim, duas nações, Bevit Neher, Shinei Leumim, Mime Ahi, Mime Air, e Paredu, o Leon, Mileon, e Ematz, Verhaf, e Avod, Sair. E disse Adonai para ela, duas nações, Shnei Goim, duas nações estão no teu ventre, e dois povos, o Shinei Leamim, e dois povos desde tuas entranhas, e separados, né, separados, e parede, ou seja, há uma parede entre esses dois povos, há uma divisão entre esses dois povos, um desentendimento, há uma barreira, há uma separação entre esses dois povos. É o que acontece até os dias de hoje, né? Nós sabemos que uma nação, a nação de Esav, vai ser a nação que vai se tornar os árabes de hoje, os descendentes de Ismael e Esav. Esav vai casar com uma filha de Ismael e vai ter a sua descendência ismaelita e edomita, né? Veremos mais à frente, e a outra nação é a nação de Jacob, a nação que busca o Eterno. Então essas nações são separadas, são duas nações separadas, mas não só o árabe e os judeus de hoje, mas aqueles que seguem o Eterno e aqueles que não seguem o Eterno. Né? Aqueles que confiam no Eterno e aqueles que não confiam no Eterno. Aqueles que dizem que confiam no Eterno, mas seguem outras, né? Seguem diversas ideologias e idolatram outros deuses juntamente com o Eterno, né? Que muitos idolatram vários seres e ao mesmo tempo dizem que amam o Eterno na cabeça deles. Então há essa separação até os dias de hoje entre esses dois povos. Então nós vemos aí que esses dois que estão dentro de Rivka estão representando as duas vertentes do mundo, aqueles que confiam no Eterno e aqueles que não confiam no Eterno. Há uma parede, uma barreira, você precisa passar por essa barreira, você precisa derrubar essa barreira para juntar, né, todos os que não confiam no Eterno, aqueles que confiam no Eterno, aumentar esse povo do Eterno. Por isso que diz aqui
um povo de um povo, separando um povo de um povo, o povo do Eterno e o povo que não segue o Eterno. O mais forte e maior servirá ao menor. Então, o maior em números, né? Então, o maior, nós temos aqui Verrave, né? Maior em número, não Gadol de tamanho, mas de número, maior em número. Isso quer dizer o quê? Quer dizer exatamente o que eu falei agora, né? A nação que segue ao Eterno é muito pequena e a nação que não segue é muito grande. No final, né, num determinado momento, né, esperamos que seja nos nossos dias, essa nação menor vai dominar sobre a nação maior. E aqui está se falando para os dois meninos que estão lá dentro. O maior, o que vai se tornar mais forte, mais musculoso, mais desenvolvido fisicamente, vai ser servo daquele outro que é menor, mais mirradinho, mais caladinho, como nós veremos nos próximos versos. Vaimelu, e a mim ledet. E completaram-se os dias para o parto, para o nascimento. Verine tomim bevi tenar. E eis que estavam gêmeos, né? A palavra tomim é gêmeos, a palavra tomar, tomei, né? Tomei, tomar, como se chama um dos seguidores de Yeshua, um dos discípulos de Yeshua, tomar, traduzido por Tomás, né? Significa o gêmeo, um dos gêmeos, né? Tomar é singular, tomim é plural, gêmeos, né? Você não fala gêmeo, a gente fala gêmeos. Um deles é um gêmeo, é um dos gêmeos, né? Então, tomar é a palavra que significa gêmeos, né? Então, esse discípulo de Yeshua certamente era o irmão gêmeo de algum outro que teve algum outro nome. Então, havia gêmeos dentro dela. Então, nós vemos aqui que, nesse momento, o Eterno está colocando duas nações nascendo de dois que estão juntos, gerados juntos, né? Gerados no mesmo momento. Aí a gente vai perguntar depois, quem é o primogênito? Né? Porque o primogênito foi o primeiro gerado. A gente adota como o primeiro a nascer, né? Mas a raiz da palavra é clara, é o primeiro a ser gerado. E quem foi o primeiro a ser gerado? Nós não sabemos nem se os dois, né, foram gerados ao mesmo tempo, porque nós veremos que eles são bem diferentes. São gerados em dois óvulos diferentes. Então pode ser que um espermatozoide fecundou um ovo e outro espermatozoide fecundou outro ovo no mesmo momento. Isso pode acontecer, né? Não sabemos se foi assim. Então, toda essa história de primogênito aqui, ela tem uma nuance que precisa ser aprofundada, que precisa ser pensada, né, à luz do conhecimento que a gente tem hoje. Então, nós veremos aí como que o Eterno está nos ensinando detalhes aqui que transcende nossa compreensão de uma primeira leitura. Vayetzer Harishon, e saiu o primeiro. A próxima porção, Vayetzer, né? A próxima porção, quando Yaakov vai sair da casa do seu pai. Vayetzer, saiu, né? O primeiro Admoni, o primeiro saiu, Admoni, ruivo, né? Cabelo ruivo, aquela pele, né? Aquela pele branca com pigmentos vermelhos, bem avermelhado, né? Então Admoni saiu avermelhado. Kulou Keaderet, todo ele como um manto de pelos, né? Keaderet Shear, né? Sear, né? Sear é a palavra peludo, né? No hebraico não existe pelo e cabelo, tudo é pelo, assim como é no espanhol, né? No espanhol você não tem separação entre cabelo e pelo, tudo é pelo, né? No português, pelo é de animal, cabelo é de ser humano, mas no hebraico e algumas outras línguas
e cabelo e pelo é a mesma coisa. Todo ele como um manto de pelo, como se ele estivesse vestindo um casaco de pelo, né? Vai cru e chamaram, né? Aqui nós temos uma vave no final, né? Uma vave que nos dá esse tempo de verbo chamaram, né? O plural, chamaram, Shimou, Esav. Chamaram seu nome Esav. Quem chamaram? Quem foram os que chamaram? Provavelmente o pai da criança, que viu a criança nascer ali todo peludo, e o avô que estava ali esperando aquele menino nascer, viu todo peludo e deve ter dado os nomes. Né? Poxa, ele está peludo, ele é completo, né? Ele é todo completo, ele já nasceu com cabelos, e por isso que o nome é Esav, né? Esav, que também nós conhecemos na nossa língua como Esaú, porque no português, quando nós temos duas vogais e um S entre as duas vogais, o S passa a ter som de Z, né? Isso muda o nome de Esav para Esav. E esse Vav aqui, né? Esse Vav aqui, se tivesse esse daguechezinho aqui, esse pontinho aqui no meio, ele seria uma letra U, né? Mas aqui no Esav não tem esse pontinho, então Esav é um V, uma Vav, né? E não uma letra U. E chamaram seu nome Esav. Nós traduzimos sempre por Esaú, que muda o significado, muda o entendimento do nome, porque Esav nós temos aqui 70 do Ain, 300 do Sim e 6 do Vav, formando aqui 376, a raiz 7, a raiz da plenitude, né? Então o nome Esav é um nome que representa a plenitude. No hebraico nós temos duas letras que são S e uma letra que é a Tsad, que é TS. Muita gente translitera Tsad com Z, TZ, mas ela é mais TS, Tsad, né? Tzadik, justo, né? O mesmo som da palavra italiana P-I-Z-Z-A, você não fala pizza, você fala pizza, né? Pisa, P-I-S-A, que é a cidade onde tem aquela torre inclinada, ela é P-I-S-A. Então esse S, como está entre duas vocais, passa a ser Z, torre de Pisa, né? Em português. Mas no hebraico esses sons são PS, né? E nós temos o Sim, que é a letra S, e nós temos o Samer, que é a letra S. Então, a diferença vai estar aqui na gemátria, né? Essa aqui vale 70 e essa aqui vale 60, desculpa, e essa aqui vale 300. E a letra Z é a letra Zain, que vale 7. Então, nós temos que prestar atenção no hebraico para que a gente aprenda com a gemátria, a gente aprenda com o valor numérico das letras, e não trocar Esav por Esav. Né? Esav teria o valor 83, né? 83, que não tem nada a ver com 376. Então nós vemos aí que tem essa diferença e precisamos estar atentos com isso. Ve aharei ken. E depois, então, Yatsá saiu, né? Saiu. Ahiv, o seu irmão, vê e a sua mão, a mão do que saiu, né? A mão do irmão que saiu, ou Rezet ba Akev Esav, agarrada ao calcanhar de Esav. Então, o primeiro nasceu peludo, todo mundo viu, olha só que menino peludo, olha só, o menino já está completo, vamos chamar ele de Esav, ele está completo, ele está pleno, ele tem plenitude. Né? Plenitude não no sentido de que ele é uma pessoa plena de capacidade moral, intelectual, emocional, um homem, né? Um homem perfeito criado pelo Eterno, mas ele é um homem perfeito, mas vai ter tendências que a gente vai ver lá na frente, que ele vai se tornar uma pessoa que vai fazer algumas maldades aí
né, que não vai ser uma pessoa do bem totalmente, como a gente esperaria, né? Shalom é paz, saúde, né, felicidade, bem-estar, segurança, alegria, né? Nós temos esse significado, mas é Sav que tem o mesmo significado, não quer dizer que aquela pessoa vai ser, né, vai ser perfeita dessa forma. O nome dele é um nome que liga à perfeição, mas não quer dizer que ele, né, que ele vai carregar isso, que ele vai ser dessa maneira. Se fosse, seria muito bom, né, combinar o nome com as suas atitudes. Então, a mãozinha lá do segundo foi agarrada ao calcanhar do primeiro, como se ele quisesse aproveitar aquele momento que estava sendo o primeiro tirado, ele foi junto, né? Ele vai junto para não correr o risco de esquecerem ele lá dentro, já que a gente nunca ouviu falar de gêmeos na Torá, pode ser que vão achar que só tem um e eu vou ficar aqui dentro. E nós vamos ver que isso é uma constante na vida de Yaakov, né? Ele vai sempre agarrar as oportunidades. Vaikra chamou Yaakov e chamou o seu nome Yaakov. Agora aqui chamou só uma pessoa chamou. Quem chamou? Pode ter sido Rivka, porque ela já tinha ouvido do Eterno que o menor, né, o menor ia dominar sobre o maior. Então ela chamou ela deu o nome a esse. Pode ter sido ela, pode ter sido o próprio Avraham, né? Abraham, né? Abraham pode ter dado esse nome porque ele também estava esperando, né? Esperando uma descendência de Isaac. Não sabemos quem chamou, nós só sabemos que o primeiro várias pessoas chamaram e o segundo foi somente um que chamou. Então você vê que tem, né, tem nuances aqui que a gente sempre precisa estar atento. Vaikra chamou Yaakov. Yaakov significa Kev. Kev significa calcanhar, oportunidade, né? Oportunidade. Essa beta aqui significa no calcanhar. E essa Yud aqui significa a mão que está no calcanhar, a mão que segura o calcanhar. E para Yaakov vai ser muito importante esse nome. Nós vamos ver nessas porções que virão pela frente que ele vai estar muito preso ao mundo material, o mundo da criação de animais, de gerar filhos, né? E depois, no final, ele vai se tornar Israel, ele vai ser aquele que vai, né, vai ascender do solo, do calcanhar aos céus, né? Vai ter a cabeça no eterno Israel, aquele que tem a cabeça voltada para o eterno. Então ele vai transcender do solo para o eterno, do chão, da terra para o eterno. Vai fazer aquilo que todos nós queremos, né? Transformar todas as nossas necessidades básicas em amor ao eterno, em dedicação ao eterno. Vaikra chamou Yaakov. Veitzak ben Shishim Shana Belidet Otam. E Itzak estava na idade de 60 anos no parto deles, no nascimento deles, né? Então nós vemos aqui que a Torá nos mostra o momento que ele casou tinha 40 anos, o momento que os meninos nasceram tinha 60 anos. Isaac tinha 40 anos lá, no verso anterior, e agora tem 60 anos, o Eterno nos mostrando aqui, nos mostrando cada fase dessa Toldot de Isaac, né? Então nós temos aí todos os momentos da vida dele, o momento que ele casou e o momento que nasceram seus filhos 20 anos depois. Aí é interessante também, vamos voltar aqui só um pouquinho, que eu gostaria de passar para vocês uma pergunta. Qual a idade, né? Qual a idade de Rivka? Como a gente vai interpretar essa idade de Rivka? Porque nós não temos nenhum momento dizendo que Rivka tinha tantos anos. Nós sabemos que o servo de Abraão foi lá na terra de Harã buscar
uma moça que fosse da sua parentela, né, da parentela de Abraão, descendente lá de Nahor, né? Então ele busca lá aquela moça. E aí na última porção, lá quando o servo encontra a moça, o que acontece? Né? Ele cita, o Eterno cita ali que a moça era bela de vista, né, bela de se olhar e era virgem. Tovat Maree Betulá. Então as moças normalmente se casavam na juventude, 16, 17 anos. Essa ainda era virgem, ou seja, nenhum homem tinha estado com ela, então ela não era casada, mas ela já saía de casa para ir buscar água. As moças só passavam a ir buscar água, sair da sua residência, do lugar onde vivia, a partir da adolescência, a partir do momento que elas se tornassem uma moça. E ela era virgem ainda, não era casada. E normalmente se casava cedo, 16, 17 anos, então tudo indica que quando ela se casou, ela tinha aí por volta de entre 15 e 17 anos, naquele momento, né, que a moça poderia ir lá buscar água. Então, no momento que eles casaram, vamos supor que ela tivesse 16 anos. Agora, 20 anos depois, ela tem 36. Por isso que ela estava muito preocupada em ter filho. Por quê? Porque ela já estava ficando com uma idade bastante avançada para ter filhos, né? Então, você vê aí essa preocupação dela. E pelo texto a gente consegue inferir aí alguns dados que não estão escritos, mas que a gente pode chegar num valor, numa conclusão. Vaigdelu ha-nearim, e cresceram os rapazes. Naar é rapaz, né? Então já eram mais do que jovens, já tinham 16, 17 anos, já cresceram os rapazes. Vaierri Esav ish Yodea, e foi Esav um homem conhecedor, né? Um homem conhecedor de saída, de caça, né? Um homem que conhecia a caça. Então, da adolescência para a idade adulta, ele aprendeu a caçar, ele aprendeu a buscar os animais no meio da mata, que flecha usar para que tipo de animal, que lança, que faca, enfim, tudo ali ele aprendeu sobre caça. Ele era, mais do que isso, Ish Sadeh, um homem do campo, mas não do campo de plantar trigo, mas um homem do campo de viver, né, de viver na natureza, de viver caçando, de viver lá subindo morro, descendo morro, caçando o animal, pescando, vivendo na mata, ou seja, um homem que se desenvolveu muito, né, se desenvolveu fisicamente, estava sempre lá em atividade física, caçando, correndo atrás de bicho, então ele se desenvolveu fisicamente, ele se desenvolveu essa sua capacidade de viver na natureza, de viver junto à natureza, conhecendo mais a natureza do que o Criador, diferentemente de Yaakov, né? Yaakov Ishtam, e Oshev o Halim, e Yaakov, um homem perfeito, né? Lembra de Noah? Noah era um Ish Tzadik Tamim, um homem justo e perfeito, né? Essa palavra Tam significa perfeito. Um homem perfeito vivia em tendas, era mais recluso, mais quieto, mais calado, né? Certamente não tinha o corpo desenvolvido como Esav, porque ele vivia, né? Ele vivia recluso, não fazia exercício, essa coisa que hoje seria, por exemplo, Esav viveria 8 horas por dia na academia e Yaakov ficaria sentado estudando a Torá dia e noite, né? Ia se refestelar, estudando a Torá dia e noite na sua tenda. E nós lembramos aqui que, novamente, né, eles conviveram com Abraão até a morte de Abraão. Eles tinham 15 anos, então Abraão ensinou a eles muita coisa, mas certamente Esav não tinha tempo de ouvir,
o avô, de ouvir os ensinamentos do avô, porque ele estava caçando, estava no meio do mato, dizem que ele era mulherengo, a Torá não fala isso, mas muitos dizem que ele era mulherengo, ficava paquerando as mulheres lá da região, do lugar que ele vivia, né? Então ele não tinha tempo para acompanhar os ensinamentos que seu avô trazia. E nós vamos ver isso na história futura dele. Ele não se fala do Eterno nunca, ele não fala nunca o nome do Eterno, ele não se preocupa com o Eterno. A natureza para ele estava acima do Eterno, né? Como muitos hoje. Hoje nós temos dois tipos de pessoas: aquelas pessoas que confiam no Criador, confiam na criação, confiam que o Criador criou tudo, né? Adonai, nosso Elohim, criou tudo, e aqueles que acreditam que a natureza, né, se desenvolveu espontaneamente e deu origem a tudo que está à nossa volta, ou seja, confiam mais na natureza que foi criada pelo Criador do que no próprio Criador. Então são esses dois tipos, né, Esav e Yaakov, esses dois tipos que nós trazemos dentro de nós até os dias de hoje. Nós temos esses dois tipos dentro de nós. Nós temos sempre que trazer a analogia da Torá para o nosso dia a dia, para a nossa consciência. Nós temos esses dois lados. Essa história, além de ser uma história de algo real que aconteceu, ela traz também um ensinamento que é o ensinamento do nosso desenvolvimento pessoal no caminho do Eterno. Va Yehav Itzak et Esav ki Tzait befiv, e amava Itzak a Esav, pois a caça estava em sua boca, né? Befiv. Befiv é na boca, né? Na boca, na pi. Pi é a palavra boca, né? Pi é a palavra boca. Então, Itzak amava mais Esav porque ele tinha a caça na boca. Não está dizendo que ele odiava Yaakov. Então a gente tem que entender isso, né? Ele não está dizendo que ele amava um e não amava o outro. Amava os dois, mas aquele ele amava mais porque ele tinha caça na boca. O que quer dizer ter a caça na boca? É aquele cara que vai, por exemplo, um cidadão é caçador, aí ele vai lá no meio da mata, pega a flecha dele, olha lá o animal que ele quer caçar, tira a flecha, pega o animal, leva para casa e, né, e vai lá separar, cortar, destrinchar o animal para vender, para comer, enfim. Né? E como é que você pegou esse animal? Eu fui lá, dei uma flechada nele e trouxe. Esse aí não tem a caça na boca. Esse aí ninguém quer ouvir as histórias dele, porque nem tem história para contar. Geralmente o caçador, como Esav, é aquele cara que vem, olha, foi difícil, eu tive que ficar 3 dias atrás do bicho lá, escondido, até ele chegar. Aí ele correu, eu caí na ribanceira, caí no rio, e me atraquei com um lobo, me atraquei com um leão, enfim, conta uma história danada para dizer que pegou um coelho com a flechada, né? Então, esse aí é aquele que cativa a maioria das pessoas. As pessoas gostam de ouvir histórias, né? História rebuscada. Então é essa a história. O pescador, né? Pegou um peixe desse tamanho e falou, peguei um peixe desse tamanho. É isso que muitas vezes a gente fala, né? A mentira do pescador, né? A história de pescador. Né? E Esav tinha isso. E o pai dele gostava disso. O pai dele gostava dessa história, né? Das coisas que ele contava, do jeito que ele contava, e muitas vezes nem trazia caça, né? Ele ia lá, dizia que tinha caçado, ficado isso, aquilo, outro, e a caça na hora final saiu, correu com uma flechada nas costas, mas conseguiu correr e ele não conseguiu pegar, porque ele caiu numa ribanceira lá, machucou, quase morreu, mas está vivo ainda, né? Graças à sua capacidade de caçador, ele conseguiu não sobreviver. Eu nunca falava que graças ao Eterno, né? Sempre ele era superior a tudo. E aqui nós vemos uma coisa interessante, né? Pois a caça estava na sua boca. Isso quer dizer o quê? Né? Que nós temos uma condicionante, ou seja, nós estamos
identificando Esav com uma coisa ruim, né? E aqui nós temos uma condicionante. Para amar uma coisa ruim, você tem que ter alguma condição especial. Veja a sequência do verso. Ve Rivka ou Revet et Yaakov. E Rivka amava Yaakov. Então a coisa boa não precisa ter condicionante. Você gostar de coisa boa não precisa ter condicionante. Então você percebe que aqui nós temos uma base, né? Uma base para vender porcaria, né? Porque você quer vender uma porcaria, algo que não é bom, você faz uma história, monta uma história bonita sobre aquilo, né? Coloque a caça na boca, faça uma imagem muito legal, né? Que as pessoas vão ouvir, vão achar que aquilo é importante, elas precisam, não podem viver sem aquilo, né? Você lembra aí das propagandas de cigarro que tinha aí até os anos 90, né? Aquelas propagandas eram maravilhosas, eram as melhores que tinha, as mais bem elaboradas, né, para vender um veneno, né? E existe hoje, até hoje, se vende muito veneno por aí, né, travestido de coisas boas. Por quê? Porque para vender uma coisa ruim precisa desenvolver toda uma história por trás. As coisas boas não precisam, né? As coisas boas não precisa maquiagem para vender, não precisa maquiagem para entregar um produto bom, mas um produto ruim, né? E aí você desconfia. Quanto melhor a propaganda, quanto mais, né, mais elaborada é a propaganda, certamente o produto é da pior qualidade possível, né? Então não se deixe enganar, né, por essa caça na boca das pessoas que trabalham com a venda de coisas ruins. Então nós estamos identificando a Esav com o lado ruim e Yaakov com o lado bom, e você percebe que o pai amava mais porque ele montava um monte de lorota. E a mãe amava o outro simplesmente porque amava e pronto, né? Quando a gente ama é assim, não precisa ter muita explicação, né? Não precisa ter muito detalhamento, não precisa ter muito enfeite. Você gosta e pronto. Agora nós vamos entrar na questão, né, a questão principal aqui, uma das questões principais desse texto, que é justamente esse momento em que vai acontecer uma transação, né, que muitos questionam, muitos julgam Esav, muitos julgam Yaakov. E, na verdade, nós não temos que julgar ninguém aqui, né? Nós não temos que dizer esse fez certo, esse fez errado, ou o outro diz, não, aquele fez o certo e o outro fez errado. Ou vamos associar o nome de Yaakov a aquele que engana, porque ele enganou o irmão. Nada disso. A história não é essa. A história aqui é você aprender que as coisas erradas que aconteceram aqui não podem acontecer na tua vida. Você não deve praticar essas coisas erradas que você está aprendendo aqui. Você viu o que aconteceu com eles e vai ver o que vai acontecer depois. Então, não faça na tua vida. Não compre, né? Não compre essa coisa ruim, né? Não compre essa coisa ruim para você. Então vamos lá. Vayazet Yaakov Nazid, Vayavô Esav Min Hasadeh Verhu Ayef. E cozeu Yaakov um cozido, né? Em português, cara, às vezes a gente não gosta de falar assim, cozeu um cozido, que é lógico, né? É óbvio, mas no hebraico existe essa palavra. Então, muitos traduzem cozinhou Yaakov um guisado, né? Um guisado. Mas, na verdade, a palavra cozeu aqui, cozeu com Z, que significa cozinhar, né? E nós falamos uma outra palavra, cozeu, com S, C-O-S-E-U, que significa cozeu, nós falamos cozeu, mas significa costurar. Costurar, cozeu com S. Cozinhar, cozeu com Z, né? Com a letra Z. Ele cozinhou um cozido. E entrou Esav do campo. E ele estava exausto. Ayef. Nós vimos no momento do hebraico da semana passada, né? Nós vimos um momento do hebraico, falou-se muito sobre essa palavra, exausto, cansado. Ele estava lá caçando, estava lá
né, no meio do mato, atrás de animal, e aí ficou muito tempo lá, ficou cansado, chegou cansado, sentiu aquele aroma do cozido que o irmão fez. Onde é que estava esse irmão? Provavelmente estava numa tenda, né? Poderia estar pastoreando ovelhas longe de casa, lá montou a sua tendinha, lá estava fazendo a sua comida, e aí chegou o irmão e sentindo fome, muito exausto, né? Vaiomer Esav el Yaakov, falou, né, e disse Esav para Yaakov: Ha leiteni vai leiteni na devorarei eu rogo, eu rogo, né? Nem queria deixar um pouco para o irmão, já queria comer tudo. E devorarei eu rogo, min ha adon, o vermelho, esse vermelho, né? Esse vermelho, ou seja, o guisado ali, o cozido, estava vermelho, estava com aroma gostoso e estava vermelho, né? A lentilha, que nós vamos ver mais daqui a pouco, que esse cozido aí era de lentilhas, não é vermelho, então devia ter ali algum corante, um pimentão, um tomate, alguma coisa que transformava aquele caldo em caldo vermelho. E esse vermelho aqui está significando muito o que vai acontecer no final do verso, né? Então vamos ler até o final do verso. Ha-adon hazé, desse vermelho, esse aí que você está cozinhando, que ayef anorri, pois eu estou exausto, alken karashmo Edom, por isso, ou portanto, chama seu nome Edom, vermelho. Então ele era Esav incompleto, que nasceu vermelho, e agora o Eterno está confirmando esse nome vermelho nele pelo guisado vermelho, pela lentilha vermelha, né? Então nós vemos que o Eterno sempre ensina e reafirma o ensino para a gente ter certeza do que a gente está aprendendo. E esse nome Edom vai dar origem à nação edomita, a nação de Edom, que é traduzido hoje por Idumeia, né? A nação Idumeia, que é a terra de Edom. Então você vê aí, né, que está tendo essa confirmação desse nome Edom. Mas por que se chama seu nome Edom? Quem estava ali? Yaakov e Esav, né? Mas ninguém falou desse assunto. Então nós vemos que provavelmente Yaakov comentou com alguém: olha, estava lá cozinhando, meu irmão chegou morrendo de fome e ele quis comer a lentilha vermelha e eu dei para ele a lentilha vermelha, né? Ou então o próprio Edom comia uma lentilha vermelha, enfim. Para o nome dele se tornar vermelho por conta daquilo, alguém teve que dar um nome a ele de Edom, né? Não foi assim, né? Mas nós vemos que aqui há uma confirmação do vermelho quando ele nasceu, da pele vermelha, do cabelo avermelhado, e agora da lentilha. Agora é que entra na questão delicada da história. Até agora foi só uma montagem do panorama do que vai acontecer aqui, a montagem do cenário, né? Vaiomer Yaakov, e disse Yaakov: Micha, vende, Hayom, como o dia, et berro na terra li, vende como o dia teu direito de primogênito para mim. Como o dia, como a claridade do dia, com toda a lisura do dia, né? Ou então conforme o dia que vai ser feita a distribuição dos bens do pai. Quando o pai morrer, eles vão ter direito a lá receber a herança dos pais. E o primogênito vai receber uma herança diferente, nós veremos daqui a pouco, né? Então ele queria fazer essa troca. Então, mal sabia ele que isso não se vende, o direito do
primogênito não se vende, não se troca, não se dá de jeito nenhum, né? Mas ele quis aproveitar essa oportunidade. O irmão está morrendo de fome, o irmão nasceu primeiro, é o primogênito, vai então ter uma herança maior. Então nós vamos vou aproveitar essa oportunidade. Se ele aceitar, aceitou. Se não aceitar, vai buscar comida em outro lugar, né? Então vai procurar um outro lugar para comer alguma coisa, porque aqui eu não vou dar nada para ele, né? Então esse era o pensamento de Jacó. Nós estamos falando aqui de uma idade ainda, né? Eles eram novinhos, eles ainda não tinham aí uma idade avançada, né? Nós vimos aí que eles cresceram jovens, mas ainda não sabemos qual a idade. Eu vou daqui a pouco sugerir uma idade para eles e você depois vai confirmar se é ou não, se você concorda ou não com essa idade. Vamos ver a resposta de Esav. Vaiomer Esav, disse Esav, Hine anohi holech lamut, eis que eu estou indo, ou que eu vou para a morte. Velamazeli Behorá. O que esse direito de primogênito serve para mim? Ou seja, eu vou morrer, eu estou morrendo de fome, se eu der mais um passo que você comer, eu morro. Então para que eu vou ser primogênito, né? Que eu vou ter direito à herança? Eu preciso da comida. Isso é um exagero, né? Morrer de fome é um exagero, é uma figura, né? É uma figura que a gente fala até os dias. Estou morrendo de fome. Tomou café às 7 da manhã, às 11 horas está morrendo de fome. Ninguém morre de fome em algumas horas. Esav também estava nessa situação. Ele comeu no dia anterior, ele estava lá de manhã, certamente comeu alguma coisa, foi caçar, demorou sei lá quantas horas caçando, voltou com fome, claro, passou o dia lá, tem a necessidade de comer. Nós temos essa necessidade de comer o tempo todo, né? Abastecer o alimento. Mas se você ficar 2, 3 dias, 4 dias, uma semana sem comer, você não morre, né? Você vai ficar fraco, você vai ficar na missão e depois você precisa se alimentar, ou então, né? Ou então seu corpo vai perder a vida. Mas 1 dia, 2 dias, ele não está morrendo de fome. Mas ele diz aqui, eu estou morrendo de fome. O que esse direito de primogênito serve? Né? Uma coisa que vai ser lá na frente, pô, eu vou abrir mão agora, eu quero comer agora, eu quero resolver a minha dificuldade aqui, agora, o mais rápido possível. Né? Não vai pensar no futuro, vai abrir mão de algo que ele não tem noção do que é. Né? O que a gente percebe aqui é que eles não sabiam o que era esse direito de primogênito, assim como muitos não sabem até os dias de hoje. E Yaakov diz mais. Vaiomer Yaakov, e disse Yaakov, Che Shaveali, jure para mim, Caion, como o dia, ou seja, jure com toda clareza, sem nenhuma sombra de dúvida, né? Sem nenhuma sombra, né? Sombra de dúvida. Jure para mim. Vai Yoshavalo, vai Mekor et Behorato le Yaakov. E jurou para ele e vendeu o seu direito de primogênito a Yaakov. Então, cometeu um erro muito grande. Vendeu comida para um irmão que está com fome. A gente não pode fazer isso. Né? Isso é uma transgressão das mais sérias. Né? Você não pode vender comida àquele que tem fome. A Torá o tempo todo o Eterno vai dizer, alimentar o necessitado. Né? A viúva, o órfão, o estrangeiro, mas alimentar aquele que tem fome, dar de comer a quem tem fome. Essa é a instrução do mestre Yeshua, dar de comer a quem tem fome. E você não pode cobrar por isso, você não pode fazer uma troca com isso. O outro tinha o direito de primogênito dele, que é um direito que vem do Eterno. Ele não pode abrir mão disso por um prato de comida, por qualquer outra coisa. Então nós temos sempre que ter isso claro. Então esse erro que eles cometeram não é para dizer que um está certo, que o outro está errado, ou que o outro está certo e um está errado, mas
nós temos que aprender que isso não pode acontecer. Yosef foi vendido pelos irmãos. Os irmãos foram para lá depois pedir comida, comprar grãos, porque estava todo mundo morrendo de fome. 2 anos de fome já havia se passado, já tinham vendido tudo que tinha para comprar comida, né? E aí vão lá comprar comida, comprar alimento, comprar grãos com Yosef. Yosef dá os grãos, mas era irmão deles. Então o que ele faz? Ele coloca o dinheiro que eles pagaram junto, né, junto dos grãos, para que eles não tivessem que pagar pelo alimento. Você não pode vender o alimento àquele que tem necessidade. Claro que se você tem um restaurante, você não vai dar comida para todo mundo, é o teu negócio, você vai vender comida. Mas o cara que vai comer num restaurante, ele não está morrendo de fome, né? Não é uma pessoa necessitada que está indo lá pedir comida, né? Esses não são os que entram pela porta da frente, são aqueles que ficam lá escondidinho, né, pedindo para alguém dar um prato de comida para ele, que ele está com fome. Esse é diferente, você não vai vender comida para ele, mas aquele que vai entrar no restaurante, esse não tem problema nenhum você fazer essa troca. Mas o necessitado, aquele que não tem o que comer, aquele que está morrendo de fome, esse precisa ser alimentado. Então, além disso, há aqui um juramento, né? A Torá nos ensina, é melhor não jurar do que jurar e não cumprir, né? Nós vemos isso em vários ensinos da Torá, nós vemos isso em Yeshua nos ensinando, né? É melhor não jurar do que jurar e não cumprir. Então você não pode jurar. Como era o juramento naquela época? O juramento naquela época nós já vimos recentemente quando Abraão pede para o seu servo ir buscar uma esposa lá na sua terra, na terra dos seus pais, para casar com seu filho. Senta aqui, coloca a mão embaixo da minha coxa e jure, né? Jure se você vai buscar a mulher. E se você não encontrar, você então está liberado de trazer qualquer pessoa para casar com meu filho. Então, ele faz um juramento, mas também dá uma condição para que esse juramento seja invalidado caso não aconteça o que ele havia previsto. Então, está claro como dia isso aí, né? Mas esse juramento não é botar a mão embaixo da coxa, assim, né? Botar a mão embaixo da coxa. A verdade era tocar na aliança com o Eterno, ou seja, isso mesmo que você está pensando, né? A Torá é escrita para criança ali, então nunca vai dizer isso, né, em letras claras, né? Coloca a mão no Bilal lá do outro para jurar pelo Eterno. Na verdade, é mostrar que confia no Eterno, porque essa aliança é a aliança de Abraão com o Eterno. O Eterno disse: circuncidai todos os homens da tua casa ao 8º dia de nascimento, né? Então aí quem confia no Eterno faz isso, quem não confia não faz, né? Então aquele que toca ali está confiando no Eterno, está confiando que vai ser cumprido aquele juramento, né? Então esse juramento não pode ser quebrado, né? Porque é a mesma coisa que você usar o nome do Eterno para falsidade. Você está confiando no Eterno, mas depois você não cumpre aquilo que você está, né, jurando ali. Então é melhor não jurar do que jurar e não cumprir, porque se jurou tem que cumprir, né? Então isso aqui está claro aqui. Então esses dois, quando fazem essa transação aqui, no dia da morte do pai, que vai acontecer muitos anos na frente, né, isso tinha que valer, esse juramento tinha que valer, né? Esaú não poderia dizer: não, naquele momento eu estava morrendo de fome e aquilo lá não vale. Esse juramento tinha que valer. Ele não confiava no Eterno, ele não falava do Eterno, mas ele ouvia do Eterno, ele sabia que era o Eterno. Então ele tinha uma certa atenção, um certo respeito pelas coisas do Eterno, né? Mesmo que ele não tivesse ali, né, vivendo pelo Eterno, para o Eterno, como fazia o seu pai, o seu avô e o seu irmão tinha aprendido com Abraão. E qual a idade deles aqui nesse caso, né? Eu acredito que essa idade foi depois da morte de
Abraham. Abraham não deixaria eles chegarem nesse momento aqui, nesse estágio, né? E mais ainda, né? Tinha uma outra pessoa viva ainda, que era ancestral deles, que trazia muito ensinamento, que viveu 464 anos, que era justamente, né? Justamente, só um segundo aqui, deixa eu mudar a tela, que era justamente Ever. Né? Ever tinha uma idade, né, morreu com a idade de 464 anos, ou seja, quando esses meninos tinham 19 anos de idade. Assim está melhor para vocês verem melhor, né? Melhor aqui o número em tamanho grande. Né? Então nós vemos aqui as idades já partindo aqui de Ismael, né? Rivka e Itsak, a idade, os anos em que eles nasceram e os anos que eles morreram. De onde você tirou esses anos aqui? Porque na Torá não fala em calendário. A Torá não fala o ano que Itsak nasceu foi 2108. Né? Mas se você pegar lá desde Adão, você vai montando aí todos os... Considerando que Adão foi formado no sexto dia, que ele vai ser o primeiro dia do calendário, você sabe que ele viveu 930 anos, o ano 930 foi o que ele morreu, e você vai colocando aí todos os descendentes, né? E você vai montando o calendário, e hoje nós estamos no ano 5.785. Né? O calendário é uma invenção humana, o Eterno nunca fala de calendário, o Eterno sempre fala que fulano viveu 40 anos e casou. Itsak tinha a idade de Itsak era 40 anos quando ele casou. A idade de Itsak era 60 anos quando nasceram seus filhos. E assim por diante. Né? Então nós vemos aqui que eles têm 60 anos. Aos 15 anos morreu Abraham. E aos 19 anos morreu Ever. Né? Então nós vemos aqui que possivelmente a data em que eles fizeram essa transação aqui foi aos 40 anos, aos 20 anos de idade, ou seja, Itsak teria aí 80 anos e Rivka teria 56 anos. Né? Então essa é uma forma aproximada da gente chegar nesses números, a Torá não traz esses números. Recentemente eu fiz um estudo no pedacinho da Torá, que está aqui nesse link, né? Está também na descrição do vídeo, o link do estudo do pedacinho da Torá, onde eu fiz a Tordot de toda Bereshit, né? De todo o livro de Bereshit, desde Adão até Moshe. Né? Então você procura lá, se você não assistiu, assista, né? Que são muitos detalhes ali para a gente repetir agora de onde vem todos esses números. Então você precisa, se você quiser, você vê lá o estudo que você vai aprender todas essas datas, de onde elas vieram e, né, e poder então avaliar esses dados aqui. Yaakov natan le Esav lechem u nazid adashim, e Yaakov deu a Esav pão e cozido de lentilha. Aqui nós sabemos que era lentilha. Adashim. Vaiorel e comeu, Vaieshet e bebeu, Vaiacan levantou-se, Vaielar e saiu, né? Saiu, Ler, né? Ler lerá, porção, Ler lerá, saia por você, e saiu, caminhe, saia, né? Foi embora. Vai, ves Esav et ha berorá, né? E desprezou Esav o direito de primogênito. Então, eles fizeram essa transação, um jurou que ia dar o seu direito de primogênito para o outro, e então comeu, bebeu e
que comi, bebi, que faço aqui, né? Como dizem, comi, bebi, que faço aqui. Foi embora, foi lá resolver as suas coisas. E agora eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra Natan, ideu, né? Ideu. Deu. A palavra Natan, ela tem esse significado. Natan significa dar, conceder, estabelecer, pôr, garantir, pagar, vender, negociar, emprestar, comprometer, ou seja, tem uma quantidade de significados muito grande. Né? Então a palavra Natan tem um significado muito grande na tradução, não no original. Na tradução ela tem todos esses significados. Lembra que Moshe não escreveu a Torá e um dicionário do lado. Olha, para você ler a Torá, você tem que usar esse dicionário. O dicionário veio com as traduções, né, para o grego, para o inglês, para o francês, para o alemão, para o português. Ao longo da história foram se criando os dicionários e as palavras foram trazidas da Torá e para a interpretação que a gente tem no nosso mundo. Então, quer dizer, Natan quer dizer dar, conceder, né? As duas primeiras aí vão ficar com essas duas, porque tem esse significado, né? O entendimento que se tem da Escritura. Então, o que é dar? Né? O que é dar? Dar tem esse significado. Aí, se você for no dicionário, você vai ler dar, no dicionário da língua portuguesa, transferir a posse de algo que se possui, sem restringir seu uso e sem estabelecer um prazo para a devolução ao cedente. Então você tem um livro, você dá esse livro de presente para alguém. Você não pode tomar de volta. Né? Por exemplo, eu dei uma coleção que eu tinha aqui do livro do Zohar. Né? Um colega aqui no canal, um irmão do canal, se interessou, eu ofereci aqui num dos shiurim, né? Eu ofereci, ele falou, pá, eu quero estudar isso aí, você me dá? Eu dei para ele, eu não posso pedir de volta. Não tenho esse direito, porque eu dei. Né? Eu dei. Ele vai fazer o que quiser com esse livro, vai ler, vai passar para outro, vai emprestar, pode escrever na borda o que ele quiser, é dele. Né? Era meu, eu dei para ele. Então ele não precisa me devolver nunca mais esses livros. Se eu quiser emprestado algum, eu tenho que emprestar. Né? O que é emprestar? Emprestar é justamente, né, pedir para usar aquilo que é do outro. Então, nesse sentido de você dar alguma coisa que você possui, sem prazo de validade, sem necessidade de devolução, a gente tem que entender como o verbo Natan se aplica ao Eterno. Porque o verbo Natan, no entendimento de dar, ele tem muita relação com os três pilares de Nimrod, né? O amor ao dinheiro, o amor ao poder e às religiões, ou seja, você tem algo e você dá e você cobra por aquilo. Mas o Eterno não é assim. Né? E a gente usa a mesma coisa. Então, eu vou dizer para você uma coisa que você nunca ouviu antes em nenhum outro lugar. Eu tenho certeza que você nunca ouviu isso. Né? Porque não é esse sentido que eu vou dar aqui que você ouviu, seja em alguma religião que você frequentou, alguma doutrina, algum grupo de estudo, algum livro que você leu, mesmo aqui no canal você nunca ouviu essa interpretação, que é justamente isso aqui. Ó. O Eterno, bendito seja o seu nome, não deu, não dá, não dará nada a Adão, ao ser humano. Nesse sentido que eu estou falando aqui. Transferir a posse, né, sem uma data limite para devolução a ele. Né? O Eterno não te deu a vida. O Eterno não te deu a Torá. O Eterno não te dá o alimento. Porque se ele te desse a vida, você seria eterno. Ele não poderia tomar de volta. Ele não poderia chegar a um determinado momento e tirar o sopro divino de você.
Então você seria eterno. E esse é o entendimento que as religiões têm, muitas religiões têm, muitas filosofias têm, muitas doutrinas têm, né, de que a vida do homem é eterna, a alma é eterna. E não é. O Eterno, bendito seja o seu nome, concede o direito de uso. Ele nos concede, nos empresta para que a gente utilize, para que a gente desenvolva, para que a gente usufrua, e tem um prazo estabelecido para a devolução. Quem estabelece é ele que sabe o prazo, né? Nós não sabemos esse prazo. Ele nos deu a vida, nos concedeu a vida, na verdade. Então, quando a gente fala dar, Natan como dar, é para as coisas mundanas, mas para as coisas do eterno a gente tem que usar conceder, né, como um empréstimo, porque nós não somos eternos, nós não temos vida eterna, nós temos uma vida que em um determinado momento o eterno diz, olha, acabou, agora, né, agora você vai dormir um sono profundo, no dia do juízo você vai ser julgado, e aí o teu nome vai ser mantido ou vai ser tirado do livro da vida. Se for mantido, você vai, né, você vai ter direito lá, ele vai te dar direito a viver no mundo vindouro. Né? Então é isso que a gente precisa ter, esse cuidado, né, com a palavra do Eterno. Porque a gente fala dar, né, Natan como dar um prato de lentilha, né, porque ele cozinhou, mas não é dele. Na verdade, nada é nosso nesse mundo, tudo é emprestado do Eterno. Né? E a um momento ele vai cobrar, né? Um momento o prazo vai acabar. Quando você empresta um livro, por exemplo, se eu pedir lá ao colega que eu dei o livro, né? Se eu pedir a ele, me empresta aí o volume 5, que eu quero estudar, daqui a um mês eu te devolvo. Então, se acertar, se ele emprestar, ele vai me emprestar, e dali eu não posso rasurar, não posso marcar, eu não posso dobrar folha, eu não posso fazer nada, e daqui um mês eu tenho que devolver o livro lá para ele. Né? Então, quando empresta um livro, é diferente de quando você dá um livro. Né? Então, a biblioteca empresta o livro, a livraria vende o livro. Então, na livraria você compra o livro, você faz o que você quiser, você rasga, você encapa, você marca o texto todo, mas o livro da biblioteca você não pode fazer isso, você tem que devolver, você tem que cuidar e devolver como se ele tivesse novo. Né? E nós vamos ver então, dentro dessa história toda que a gente falou aqui, o que é essa primogenitura que tanto o Esav quanto o Yaakov não conheciam. O que é essa primogenitura, esse direito do primogênito? Né? A palavra Behorá é a palavra primogenitura, ou direito do primogênito. Então nós vamos ver agora um pouquinho o que é isso, né? E vamos ver como isso está relacionado com a morachá, com a herança. Né? O que é a primogenitura, o que é a herança. E amanhã nós teremos ainda uma outra palavra que vai ser trazida, uma outra ação que vai ser trazida nesse estudo, que é a bênção. Então, essa porção nos traz o significado da primogenitura, da herança e da bênção, que nós temos que aprender para usarmos no nosso dia a dia. A herança e a primogenitura estão intimamente ligadas. E a primogenitura e a bênção têm uma ligação, mas não é a mesma de herança e primogenitura. Né? Então nós vamos ver esse detalhe um pouquinho mais. Né? Amanhã nós vamos ver mais algumas coisas sobre esses três itens. Então vamos falar um pouquinho do primogênito. Né? O que é o primogênito? O primogênito é o primeiro filho de Adão, o primeiro filho do homem, né? de um homem qualquer, um ser humano. Também na Torá nós vemos que primogênito é aquele que nasce primeiro de um boi, né? De um boi, de um carneiro, de um cabrito. Todo animal primeiro que nasce é o primogênito, o parror, né? O primogênito. E também a primícia do solo. O Eterno fala muitas vezes de dedicar o primogênito do homem, do animal e do vegetal para ele.
né? Para ele é consagrado o primeiro, você vai separar o primeiro filho, o primeiro animal, o primeiro grão para o eterno, né? A oferta de primícias, a primícia é sempre oferecida ao eterno. Então, esse direito não é adquirido, é o eterno que dá para você. Você não pode comprar a primogenitura. Se você nasceu segundo, você não pode nascer primeiro. Ah, não, agora eu vou acertar com meu irmão e aí eu vou ser o primogênito, eu vou pagar ele. Eu vou pagar ele com dinheiro, com prato de lentilha, com alguma coisa e vou ser o primogênito, vou ter o direito do primogênito. Não. Você pode até, o seu pai, dar herança diferente para você, né? Como nós vamos ver que aconteceu com Abraão, com Isaac, com Jacó, vai acontecer dessa maneira. Mas, né, não é o que a Torá ensina, né? Então nós vamos ver que esse direito é um direito daquele que nasce primeiro. Não sou eu que falo, é o Eterno que fala. Você vai ver no livro de Shemot, no capítulo 13, no verso 2, o Eterno diz: santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque ele é meu. Né? Então, ele diz isso. Quando o faraó não quer deixar o povo sair, ele diz: olha, eu vou endurecer o coração do faraó para não deixar o povo ir. E aí o Eterno mata todos os primogênitos do Egito, né? Porque desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico a Adonai os machos de tudo que abre a madre, porém todo o primogênito de meus filhos eu resgato. São todos os primogênitos do povo de Israel, dos Bnei Israel, vão ser resgatados para o Eterno. Israel é o primogênito do Eterno, é a nação primogênita do Eterno. Então, ela é consagrada ao Eterno, né? Então, o Eterno fala isso o tempo todo. Então, esse primogênito é consagrado ao Eterno. O Eterno diz mais ainda lá em Devarim, através de Moshe, no discurso de Moshe, né, Moshe falando, ele diz: quando um homem tiver duas mulheres, uma que ele ama e a outra que ele aborrece, que aborrece a ele, ou seja, aquela com quem ele teve uma relação, não quer mais saber dela, tem a esposa, né? E aí, a amada e a aborrecida derem filhos, e o filho primogênito for o da aborrecida, no dia em que fizer dar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada diante do filho da aborrecida, que é o primogênito. Então nós vamos ver que o Eterno vai sempre chamar Reuven do primogênito de Jacó. Todos os textos que aparecem Reuven, o Eterno fala que ele é o primogênito de Jacó, e a gente sabe que Jacó deu preferência vai dar preferência ainda mais à frente, é um spoiler aqui do que vai acontecer, ele vai dar preferência a Yosef. Então nós vemos aí que existe esse mal entendido que vem de lá. Mas vem por quê? Para que você entenda hoje, né? O Eterno podia ter deixado tudo isso claro. Abraão dava a primogenitura para Ismael, Jacó dava a primogenitura para Reuven, e você então hoje não aprenderia nada, né? Não aprenderia nada com isso. Mas você vai aprender justamente pelas coisas que aconteceram sem uma explicação correta na Escritura, ou seja, para você desenvolver a sua habilidade de buscar esse entendimento na Escritura. E a herança? O que é a herança? O Eterno concede, então, a cada um muito, né? A cada um de nós recebe um muito do Eterno. Inteligência, dinheiro, terras, enfim, uma habilidade, uma capacidade. E nós devemos amar o Eterno com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso muito, né? Esse é o resumo da primeira tábua. Então esse muito é o que nós recebemos. E
esse muito, quando é bem material, ele foi concedido pelo Eterno, esse homem que recebeu esse muito vai repassar para os seus filhos, né? Ele foi concedido ao seu pai, foi concedido a uma pessoa, ele vai conceder isso aos filhos quando morrer. Ele vai passar, então, né, o Eterno dá esse direito de passar para os descendentes, né? Então, o que é agora o direito do primogênito? O primogênito é consagrado ao Eterno. Então, ele tem um direito a uma concessão extra do muito do seu pai. Então, ele tem uma parte a mais daquilo que foi concedido ao seu pai. E essa parte a mais vem do Eterno, né? Essa parte a mais é dada pelo Eterno para aquele que nasceu primeiro, aquele que foi consagrado ao Eterno. Então vamos ver como é que fica isso, uma forma numérica, para você entender como é que é feita essa divisão, né? Porque você já viu aqui no canal muitas vezes, mas eu sei que tem dúvidas, que muita gente já pergunta às vezes no canal, pergunta no e-mail, né? Como é que é esse negócio, por que a divisão a divisão da herança era feita dessa maneira. Então eu vou mostrar para você aqui com uns numerozinhos, uma tabela, né? Porque você sabe que eu gosto dessas coisas de número, de tabela, de equação, né? Nada complicado não, mas vamos supor aqui que o número de filhos de um cidadão seja N filhos. N pode ser 1, pode ser 5, pode ser 20, né? Quantos filhos ele tiver. Então, a herança, né? A herança H que ele vai dar ao primogênito e aos outros filhos, nós vamos ver como é que fica, né? Então, essa herança vai ser 1 sobre N, ou seja, se tem todos os filhos, vai ser H dividido por N, né? Vai ser H dividido por todos os N. Mas nós temos que lembrar que todo mundo recebe um muito do Eterno, né? Esse muito é característico para cada um. Então, o número de filhos mais 1, porque esse 1 é o primogênito, é um direito a mais do primogênito que vem do Eterno. Então, os outros, né, recebem a mesma coisa, a mesma divisão vai ser feita para esse e vai ser feita para esses outros. Só que o primogênito recebe essa parte que vem do Eterno. Então, o primogênito consagrado ao Eterno recebe tudo que os outros recebem, mais 1. Né? Mais 1 aqui que vai ser dividido por todos. E os outros vão receber isso aqui, menos 1. Ou seja, o número de filhos, menos 1. Porque esse aqui são N filhos, e aqui é 1 filho recebendo, aqui vão ser N menos 1 filhos. Né? Então aqui é a equaçãozinha para você descobrir como é que era feita a distribuição de herança lá na época da escritura. Então vamos pensar aí, tem um filho só, que não é primogênito, tem um filho só, é unigênito, né? Primogênito significa que tem mais de um, né? Se só tem um, é unigênito. Então ele vai receber a herança toda, e não tem mais ninguém para receber, ele recebe tudo. Então essa aqui foi fácil, a equaçãozinha aí foi muito fácil de resolver. Quando N igual a 2, ou seja, tem 2 filhos, como no caso de Esav e Yaakov, né, o primogênito vai receber 2/3 e o outro vai receber 1/3. Por isso que Yaakov queria, ele tinha aprendido isso com seu avô, né, essa divisão aí, o primogênito recebe uma parte a mais e falou, opa, então eu quero essa parte a mais. Ele tentou receber, tirar a vantagem ali, ele tentou agarrar essa oportunidade com aquele prato de lentilha. E aí vai ser essa a divisão. Né? E se tiver mais, se tiver mais filhos, como é que fica? Vamos supor que tenha 5. Você faz essa conta aqui e você vai ver que ele recebe 2/6 ou 1/3. E os outros vão receber 4/6. Então o primogênito recebe 2/6
e os outros 4 recebem 1/6 cada um, né? Então é assim que é feita a divisão de herança na Escritura, né? Então Jacob não podia ter feito essa troca aqui da primogenitura, né? Oferecer alguma coisa para o irmão dar a ele o direito de primogênito, porque esse direito vem do Eterno. Então nós temos sempre que estar atento quando uma oportunidade aparece. Nós vamos correr atrás da oportunidade, nós vamos agarrar a oportunidade. Mas, antes de tudo, né, antes de efetivar isso, antes de agarrar a oportunidade, se coloque frente ao Monte Grizim e ao Monte Eival e veja onde você vai ser abençoado e onde vai ser amaldiçoado, né? Ou seja, quando você seguir os ensinamentos do Eterno, você é abençoado. Quando você transgredir, quando você não seguir, você é amaldiçoado. E aí você vai agarrar a oportunidade se você estiver em frente ao grisinho. Ó, tudo isso aqui está combatendo, está confirmando os mandamentos do Eterno. Ah, não, está furando um. Está furando um, você está na frente do Eival. Se você fizer, você vai ser amaldiçoado. Então você não agarra a oportunidade. É isso que a gente tem que aprender nessa história de Esav e Yaakov, né? Esav e Yaakov, eles transgridem para mostrar para você que você não deve transgredir, que você deve agarrar a oportunidade quando, né? Quando todos os mandamentos estiverem sendo atendidos. Vamos ver como é que fica a herança lá dos patriarcas, né? A herança dos patriarcas. Vamos começar por Abraão, que teve 8 filhos. O primeiro filho, Ismael, deveria ter recebido, então, a parte de todos os filhos, dividiria por 9 e receberia 2/9 daquela herança. Ele recebeu lá um pedaço de pão e uma garrafinha lá, um odre de vinho, né? E foi embora, não recebeu nada. Os outros irmãos que nasceram de Queturá também receberam lá uns presentinhos e foram embora. E aí se tornaram inimigos de Israel. Nós temos aqui Midian, né? Midian, um dos filhos de Abraão com Queturá, vai ser inimigo do povo de Israel, dos descendentes de Jacob. E Isaac recebeu toda a herança de Abraão. Nós temos também que Isaac vai distribuir a sua herança entre Esav e Yaakov. Mas aqui foi mais fácil, né? Por quê? Porque Yaakov vai embora, fica 30 anos longe e depois volta, né? E quando ele volta, ele já volta cheio de riqueza. Ele fala assim: eu não quero nada da herança dos nossos pais, você pode ficar com tudo. Então Esav ficou com tudo, né? Então ficou com tudo, como se ele fosse realmente o primogênito. Então ele ficou com tudo, toda a herança material do pai, no final, acaba ficando com ele, como nós vamos ver, né, mas nas porções que virão. E nós vemos que Yaakov fez diferente, né? Yaakov, nós temos o caso de Levi, que o Eterno tomou todo o povo de Levi para ele. Então o povo de Levi seria cuidado, alimentado pelos irmãos. Então nós temos 11 partes, ou seja, nós temos aqui a divisão por 12, né? 11 filhos, tirou um por causa de Levi, mas o Yosef recebeu duas partes, uma para cada um dos seus filhos, Menache e Efraim, né? Novamente, Efraim virou, né? Menache era o primogênito, mas quem levou a melhor conta ali do Yosef foi Efraim, né, pela bênção que Yaakov dá sobre os filhos de Yosef. Então nós vemos aqui que divide em 12 partes, né, que ele tinha lá, todos os seus bens são divididos em 12 partes. E aí o primogênito, no caso aqui foi Yosef, o primogênito recebe 2 partes e todos os outros recebem cada um uma parte.
Vamos agora, então, ouvir a Birkat Kohanim com o nosso querido Yosef Torres. Então vamos ouvir e depois nós finalizamos aí o nosso estudo dessa noite. Shabbat Shalom Lekulam, espero que todos tenham uma boa noite de descanso, um bom jantar, uma boa noite de descanso, e amanhã, às 10 horas, se o Eterno assim permitir, nós retornamos para dar continuidade a esse estudo, né? Então, sempre lembrando aí de observar muito bem os detalhes da vida de Yitzhak, de seus filhos, e amanhã teremos ainda a participação de Rivka na parte da tarde, nós veremos aí toda aquela história, né, da bênção, a parte da bênção. Nós vimos hoje aqui a herança, né, a divisão da herança, a venda da primogenitura. Amanhã nós vamos ver então a bênção. Shalom, shalom. Vamos ouvir agora o nosso querido Moré Raimson cantando o Salmo 120. מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ, עבדו את השם בשמחה, באו לפניו ברננה. דעו כי השם הוא אלוקים, הוא עשנו ואלו אנחנו, אמור וצומח איתו. באו שירן בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו מה מבוא שמו, כי טוב השם לעולם חסדו וידו בדו אמונתו. מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ, עבדו את השם בשמחה, באו לפניו ברננה. דעו כי השם הוא אלוקים, הוא עשנו ואלו אנחנו, אמור וצומח איתו. באו שירן בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו מה מבוא שמו,
טוב בשם לעולם חסדו והטוב בדור אמונתו. לתודה, הריעו להשם כל הארץ, בבית השם בשמחה, ולפניו ברננה. דעו כי השם הוא אלוקים, הוא עשנו ולא אנחנו, מור מצומח איתו. הוא שהרב בתא, תורתה בתפילה, הודו לו, אמרו שמו, טוב השם לעולם חסדו והטוב בדור.